Luta antimanicomial. Você quer uma sociedade mais justa, tolerante e inclusiva? Você precisa saber do movimento da luta antimanicomial. Olá, Lorraine Gaino aqui, professora, psicóloga e psicanalista. Com certeza você já ouviu falar de manicômios ou hospitais psiquiátricos. Inclusive, acredito que esses termos lhe remetam a um lugar branco, cético, camisas de força, ou ainda a pessoas muito doidas, transtornadas, etc. E também tenho certeza que se eu perguntar se você conhece algum hospital psiquiátrico ou manicômio, provavelmente você saberá o nome de algum da sua região. Pelo menos o nome você conhece. E aí, tanto esse imaginário sobre hospital psiquiátrico, quanto você saber o nome de algum hospital, um manicômio da sua região, indicam que esses locais foram muito populares no Brasil. Mas aí eu te faço outra pergunta. Você conhece algum louco que já foi curado? Provavelmente não. Então, vamos à conversa desse vídeo. Sim, os hospitais psiquiátricos se tornaram muito populares no Brasil, inclusive estima-se que houveram centenas de milhares de internações de pessoas. Esse é um número muito difícil de se levantar, até mesmo pelas condições dos dados que temos, da falta de categorização, enfim, no Brasil. Mas, mesmo que esse número muito alto de instituições e internações que aconteceram no Brasil, nunca se comprovou a eficiência desses lugares para o que eles se propõem, que é o tratamento da loucura, a cura da loucura. Pelo contrário, continua. E já houveram centenas de denúncias sobre as condições subhumanas, as violências e os abusos que pacientes, pessoas internadas nesses locais são submetidos. Você pode conferir algumas dessas denúncias, na realidade sobre um hospital específico, que é o Hospital de Barbacena, em Minas Gerais, no livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arpex, ou ainda no documentário, também de mesmo nome, disponível aqui no YouTube. Vou deixar o link na descrição para vocês entenderem a gravidade da situação. Além desse livro, documentário que se tornaram muito populares, tem várias outras publicações, entre elas o Bolo sugeria a publicação Hospitais Psiquiátricos do Brasil, relatório de inspeção nacional, lançado em 2019, que foi produzido em parceria com o Conselho Federal de Psicologia, Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Ministério Público do Trabalho. E nesse documento tem muito mais denúncias sobre esses abusos e condições subhumanas que os pacientes são colocados nesses locais. Vou deixar o link para esse documento na descrição abaixo também para quem tiver interesse. Enfim, então se é um lugar tão ineficiente, tão violento, que se cometem tantos abusos, por que eles se tornaram tão populares? E por que, inclusive, temos o movimento da luta antimanicomial, que, como o próprio nome diz, é um movimento de luta contra o manicômio aqui do Brasil. Então vamos lá, vamos entender. Desde 1600, iniciou-se na Europa um processo que envolvia a construção de grandes edifícios, mas grandes mesmo, gigantescos, com vários e vários cômodos, salas, etc. Espaços que eram os grandes asilos, chamavam-se grandes asilos, que eram voltados a abrigar, que eu vou chamar aqui de indigentes com várias aspas, ou seja, pessoas improdutivas, pobres e, de uma forma mais resumida, sujeitos que estavam à margem da sociedade. Sujeitos que não eram interessante que ficassem circulando pelas cidades que estavam se formando na época. E aí vou dar um salto histórico para dizer que essas grandes construções, com essa finalidade, começaram a ser questionadas lá na Revolução Francesa. Afinal, todo ser humano, desde que fosse racional, tinha direitos básicos. Lembrando lá do lema da Revolução Francesa: liberdade, fraternidade e equidade. Pois bem, então tínhamos essas grandes instituições, e o que fazer com esses sujeitos asilados? E o que fazer com essas construções gigantescas que custavam uma fortuna? E aí, o que também fazer para construirmos lá na época
né, uma sociedade com sujeitos mais sãos, cultos, controlados, que era o ideal de homem pregado dentro dos movimentos, inclusive da Revolução Francesa, dos movimentos racionalistas. Então, diante disso tudo, bora entender por que foi criado o helenismo, que era o antecessor da psiquiatria. É uma história longa, não tão simples assim, mas é um resumo para vocês entenderem que esse modelo de tratamento em manicômios e hospital psiquiátrico nasceram nesse contexto. E esses locais, antes grandes asilos, eles se tornaram, teve uma passagem para se tornarem locais de estudo e tratamento daqueles que eram considerados irracionais, alienados ou loucos. E aí, se antes abrigavam, né, todos esses tipos de sujeitos, serão locais que vão ser transformados, aí sim, nos manicômios e no hospital psiquiátrico. Então, o pressuposto do manicômio, do hospital psiquiátrico, de tratamento era retirar da sociedade os que causavam problemas, os loucos, que esses fossem isolados nesses locais e corrigidos, eu diria corrigidos, a bons hábitos e depois retornassem corrigidos e adaptados à sociedade, com bons homens. E lembrando também que esses locais eram muito lucrativos aos seus donos, porque eles tinham tanto capital privado quanto público para o seu funcionamento. Entendo, então, que por conta desses locais servirem a esses ideais da época, isso viria também do capitalismo, não é, minha gente? Esse modelo de cuidado se espalhou pelo mundo, inclusive no Brasil, que importou esse modelo de tratamento. O primeiro hospício do Brasil, Hospício de Pedro II, ele foi instalado em 1852 no Rio de Janeiro. Mas o boom da abertura de vários hospitais psiquiátricos, colônias psiquiátricas também no Brasil, foi acontecer entre a década de 40 a 60, principalmente na Era Vargas. E aí se espalharam, como eu já disse, por todo o Brasil. Mas, mesmo populares, a eficiência desses lugares nunca foi comprovada. O que nos denuncia, se você já está entendendo, que esses lugares, eles não serviam a uma lógica de tratamento. Eles serviam muito mais a uma lógica de exclusão. Além disso, outra curiosidade sobre os hospitais psiquiátricos que nos denunciam para que serviam esses lugares. Quem entrava nesses lugares costumavam nunca mais sair. Muitas vezes nem mesmo o corpo da pessoa, porque essas grandes instituições costumavam ter cemitérios próprios. Vocês podem, inclusive, entender essa história no Holocausto Brasileiro, onde eu indiquei anteriormente. Então, assim como lá na Europa, essas instituições também serviram a propósitos higienistas no Brasil. Afinal, agora entramos num ponto muito importante, quem era condenado a esses tratamentos eram pretos, pobres, gays, mulheres que não se casavam, mulheres solteiras que engravidavam, etc. Ou seja, qualquer pessoa que fugia à norma. E claro que eu posso fazer um vídeo sobre o que é loucura, porque todas essas condições podiam remeter aos sujeitos chamados loucos e que, portanto, precisavam ser internados e corrigidos. E aí, vamos entendendo que a classificação do que é, ou era, loucura, ela é muito mais moral do que efetivamente científica ou médica. Bom, felizmente, no Brasil, demorou, mas na década de 70, os trabalhadores desses locais, abusivos, absurdos, etc., começaram a se movimentar e questionar todos os abusos dessas instituições. E surgiu o movimento dos trabalhadores em saúde mental. Esse movimento, também alimentado por todos os movimentos de redemocratização e de luta por direitos e liberdade que estavam acontecendo ali no Brasil, cresceu, e vou dar um outro salto temporal. E lá em 1987, num congresso que acontece em Bauru, deixou de ser apenas um movimento de trabalhadores para incluir outros atores dessa luta, familiares, gestores de saúde e principalmente os protagonistas dessa luta, os usuários desses serviços, ou para você entender melhor, os pacientes. Embora esse termo não é legal, é super problemático. Mas só para entender. Então, em 1987, surgiu oficialmente o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial. Como o próprio nome diz, anti-manicômio. Só que entenda,
essa luta não é só por condições mais dignas de tratamento, mas também condições de existência ao chamado louco. Afinal, trancar não é cuidar, como diz um dos jargões do movimento da luta. Portanto, se também estamos falando de condições de existência e do direito do sujeito existir e existir em sociedade, esse movimento não é apenas contra o espaço físico do manicômio. É contra toda a lógica de exclusão, opressão, violência contra o diferente ou fora da norma. E portanto, tudo que exclui, oprime, isola o que é fora da norma, nós entendemos também dentro de uma lógica manicomial. Então, o movimento da luta antimanicomial é contra a lógica manicomial. Sendo assim, o movimento da luta antimanicomial está atrelada a várias lutas e movimentos sociais. Antirracistas, anti-LGBTfobia, movimentos feministas, dos povos originários, anticapacitistas, etc. Porque assim, como todos esses movimentos, também nós, do movimento da luta antimanicomial, procuramos e lutamos por uma sociedade mais equitativa, justa e inclusiva. Portanto, o manicômio não deveria mais existir porque não fazem sentido dentro de ideais mais igualitários de sociedade. É claro que aqui é um grande resumo que eu estou fazendo para vocês. E já vou dizendo que para quem tem interesse em saber mais, temos infinitas leituras no Brasil sobre o tema. Mas vou deixar duas. Uma bem introdutória e mais tranquila, que é um livro de um psiquiatra brasileiro muito importante para a luta antimanicomial, do Paulo Amarante, livro chamado Loucos pela Vida, a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil, que eu vou deixar um link para a compra do livro, quem tiver interesse, na descrição. E quem quiser se aprofundar mais nessa discussão dessa lógica da exclusão, do lógico, o que é a loucura, como é que foi isso no mundo ocidental, temos aí um livro muito clássico de uma leitura mais densa, que também deixo como indicação, que é o livro do Michel Foucault, História da Loucura. Vale a pena a leitura, embora seja difícil, inclusive se vocês tiverem interesse, posso fazer um vídeo comentando sobre esse livro, enfim, para facilitar um pouco o contato com o Foucault, querido. Se você, então, se encantou pelo movimento da luta antimanicomial, achou interessante, achou que faz sentido, gostou do que eu trouxe aqui, deixa um like pra mim, manda esse vídeo para quem precisa aprender sobre esse movimento um pouquinho. E se você quiser saber mais detalhes dessa história, ou até algum ponto que vocês ficaram mais curiosos, etc., comenta aqui que eu trago mais conteúdo sobre. Enfim, o movimento e toda a luta contra a lógica manicomial e psiquiátrica, ele é extenso, tem muitas histórias, posso sim falar mais sobre aqui, se for do interesse de você que me assiste, é só me dizer. Mas então, por hora, digo aqui, por uma sociedade sem manicômios, se cuidem e até semana que vem.